Números capítulo 7. Oferta dos príncipes na dedicação do tabernáculo e do altar. E no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu, e o santificou, com todos os seus utensílios, tanto o altar como todos os seus pertences, e os ungiu e os santificou, aconteceu que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que eram príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados, aproximaram-se para fazer ofertas, e trouxeram a oferta deles diante da face do Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes um carro, e por cada um príncipe um boi, e os trouxeram até diante do tabernáculo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: recebe isso deles, para que sirvam no serviço da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada homem segundo o seu serviço. Assim Moisés recebeu os carros e os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o serviço deles, e 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o serviço deles, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto o serviço do santuário, que lhes pertencia, era que o levantassem e levassem sobre os seus ombros, e ofereceram os príncipes para a consagração do altar. No dia em que este foi ungido, apresentaram, pois, os príncipes a sua oferta diante do altar. E disse o Senhor a Moisés: cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual no seu dia, para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite, para oferta de alimentos, uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um jovem novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto, um cabrito tirado das cabras, para sacrifício pelo pecado, e para sacrifício de oferta de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes machos, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia fez a sua oferta Natanael, filho de Zoar, príncipe de Issacar. E como sua oferta ofereceu um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de farinha fina amassada com azeite, para a oferta de alimentos, uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um jovem novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto, um cabrito tirado das cabras para sacrifício pelo pecado, e para sacrifício de oferta de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes machos, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zoar. No terceiro dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de farinha fina amassada com azeite, para oferta de alimentos, uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um jovem novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto, um cabrito tirado das cabras para sacrifício pelo pecado, e para sacrifício de oferta de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes machos, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite, para oferta de alimentos, uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um jovem novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto, um cabrito tirado das cabras para sacrifício pelo pecado, e para sacrifício de oferta de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes machos, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zorizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário,
ambos cheios de farinha fina amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso. Um jovem novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um cabrito tirado das cabras para sacrifício pelo pecado. E para sacrifício de oferta de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes machos, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No 6º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de farinha fina amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso. Um jovem novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um cabrito tirado das cabras para sacrifício pelo pecado. E para sacrifício de oferta de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes machos, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso. Um jovem novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um cabrito tirado das cabras para sacrifício pelo pecado. E para sacrifício de oferta de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes machos, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de farinha fina amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso. Um jovem novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um cabrito tirado das cabras para sacrifício pelo pecado. E para sacrifício de oferta de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes machos, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9, ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um jovem novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um cabrito tirado das cabras para sacrifício pelo pecado. E para sacrifício de oferta de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes machos, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aiazé, filho de Amizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso. Um jovem novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um cabrito tirado das cabras, para sacrifício pelo pecado. E para sacrifício de oferta de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes machos, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aiazé, filho de Amizadai. No dia 10º, ofereceu o príncipe do filho de Azé, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso. Um jovem novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um cabrito tirado das cabras para sacrifício pelo pecado. E para sacrifício de oferta de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes machos, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 10º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Naphtali, Aíra, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso.
um jovem novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um cabrito tirado das cabras para sacrifício pelo pecado, e para sacrifício de oferta de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes machos, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Aíra, filho de Enã. Esta foi a consagração do altar feita pelos príncipes de Israel, no dia em que foi ungido 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 colheres de ouro. Cada prato de prata de peso de 130 ciclos e cada bacia de 70 ciclos. Toda a prata dos vasos pesou 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 12 colheres de ouro cheias de incenso, cada colher de 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das colheres foi de 120 ciclos. Para o holocausto, todos os bois foram 12 novilhos, os carneiros 12, os cordeiros de um ano 12, com a sua oferta de alimentos. E para o sacrifício pelo pecado, os cabritos tirados das cabras foram 12. Para o sacrifício da oferta de paz, todos os bois foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes machos 60, os cordeiros de um ano 60. Tudo isso foi a consagração do altar depois que ele foi ungido. E quando Moisés ia para dentro da tenda da congregação para falar com ele, então ouviu a voz daquele que lhe falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins. Assim ele lhe falava. Números capítulo 8. As 7 lâmpadas do tabernáculo devem projetar luz para a frente. Falou mais o Senhor Moisés, dizendo: Falarão, e diz-lhe: Quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão o espaço em frente do candelabro. E Arão fez assim, acendeu as lâmpadas do candelabro para iluminar o espaço em frente, como o Senhor ordenara a Moisés. E esta obra do candelabro é de ouro batido, desde o seu pedestal e haste vertical até as suas flores, era ele de ouro batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim este fez o candelabro. Purificação e consagração dos levitas. Entre 25 e 50 anos servirão dentro do tabernáculo, depois servirão fora. Falou mais o Senhor Moisés, dizendo: Toma os levitas para fora do meio dos filhos de Israel e purifica-os. E assim lhes farás para os purificar. Lança a esmo sobre eles a água da expiação. E sobre toda a sua carne farão passar navalha, e lavarão as suas vestes, e assim purificarão a si mesmo. Então tomarão um novilho, um jovem filho da manada, com a sua oferta de alimento de farinha fina, amassada com azeite. E tomarás tu outro novilho, um jovem filho da manada, para sacrifício pelo pecado. E farás chegar os levitas diante da tenda da congregação, e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas diante da face do Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão oferecerá os levitas diante da face do Senhor, por oferta movida da parte dos filhos de Israel, para que eles possam servir no exercício do servir ao Senhor. E os levitas colocarão as suas mãos sobre as cabeças dos novilhos. Então sacrifica tu um para sacrifício pelo pecado, e o outro novilho para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas diante de Arão e diante dos seus filhos, e os oferecerás por oferta movida ao Senhor. E separarás os levitas para fora do meio dos filhos de Israel, para que os levitas sejam meus. E depois disso, os levitas entrarão para fazer o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta movida os oferecerás. Porquanto eles, dentre os filhos de Israel, me são completamente dados, em lugar de todo aquele que abre cada útero, sim, em lugar do primogênito de cada um dos filhos de Israel. Para mim os tenho tomado, porque meu é todo o primogênito dentre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, no dia em que, na terra do Egito, feri a todo o primogênito, os santifiquei para mim. E tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel. E deu os levitas como presentes a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, para prestar o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazer expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel, quando os filhos de Israel se aproximarem do santuário. E assim fizeram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas,
Assim os filhos de Israel lhes fizeram. E os levitas foram purificados e lavaram as suas vestes, e Arão os ofereceu por oferta movida diante da face do Senhor. E Arão fez expiação em favor deles, para purificá-los. E depois entraram os levitas para exercerem o seu serviço na tenda da congregação, diante de Arão e diante dos seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés, acerca dos levitas, assim lhes fizeram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas. Da idade de 25 anos para cima entrarão, para fazer o serviço no exercício do servir da tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos sairão do serviço deste exercício do servir, e nunca mais servirão. Porém, com seus irmãos servirão na tenda da congregação, para ter cuidado da guarda. Mas o serviço não exercerão. Assim farás com os levitas, quanto aos seus deveres. Números capítulo 9. Guarda da Páscoa no deserto de Sinai. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no primeiro mês do segundo ano após a saída deles da terra do Egito, dizendo: Que os filhos de Israel preparem-se, guardem a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, entre os 2 anoiteceres, a seu tempo determinado, aguardareis. Segundo todos os seus estatutos e segundo todas as suas ordenanças, a preparareis, guardareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que preparassem, guardassem a Páscoa. Então guardaram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, entre os 2 anoiteceres, no deserto de Sinai, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Segunda guarda da Páscoa, para quem perdeu a primeira. E houve alguns homens que estavam imundos por terem tocado o corpo de um homem morto, e não podiam guardar a Páscoa naquele dia. Por isso, se chegaram diante de Moisés e diante de Arão naquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: Imundos estamos, nós por termos tocado o corpo de um homem morto. Por que seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? E disse-lhes Moisés: Esperai, e eu ouvirei o que o Senhor ordenará concernente a vós outros. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando algum homem entre vós, ou entre as vossas gerações, for imundo por ter tocado o corpo morto, ou achasse em uma jornada longe de vós, contudo ainda guardará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14, entre os 2 anoiteceres, aguardarão, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até pela manhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, aguardarão. Porém, quando o homem for limpo e não estiver em viagem, e deixar de guardar a Páscoa, essa mesma alma do seu povo será extirpada, porquanto não se aproximou para oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Esse homem levará o seu pecado. E quando o estrangeiro peregrinar entre vós, e também guardar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo a sua ordenança, assim aguardará. O mesmo estatuto haverá para vós outros, assim para o estrangeiro, como para o nascido no país. Nuvem e fogo guiam marcha dos israelitas. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, e ao anoitecer estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria durante o dia, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam em jornada. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel armavam suas tendas. Segundo o mandamento da boca do Senhor, os filhos de Israel partiam em jornada, e segundo a ordem do Senhor, armavam suas tendas. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles descansavam em suas tendas. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam em jornada. E quando a nuvem permanecia poucos dias sobre o tabernáculo, segundo o mandamento da boca do Senhor, permaneciam em suas tendas, e segundo a ordem do Senhor, partiam em jornada. Porém, outras vezes a nuvem permanecia ali desde o anoitecer até ao alvorecer. E quando ela se alçava ao alvorecer, então partiu em jornada, quer de dia, quer de noite,
alçando-se a nuvem, partiu em jornada. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês ou 1 ano, demorando-se sobre ele, então os filhos de Israel acampavam em suas tendas, e não partiu em jornada, e alçando-se ela, partiu em jornada. Segundo o mandamento da boca do Senhor, eles descansavam nas tendas, e segundo o mandamento da boca do Senhor, partiu em jornada. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo o mandamento da boca do Senhor, dado pela mão de Moisés.